A fartura de crédito que marcou os últimos anos aqui no Brasil começa a exibir seu lado negativo. Segundo dados do Banco Central, em janeiro de 2003, o brasileiro destinava 14,6% da sua renda familiar mensal para pagar as contas. 8 anos depois, esse percentual subiu para 22,2%, quando o limite de segurança para evitar um ciclo vicioso de dívidas é de 25% da renda. E hoje, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, os especialistas alertam para o endividamento do brasileiro e propõem mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Responsáveis pelo crescimento da economia, os consumidores se destacam em 2 perfis: os moderados. Eu administro aquilo que eu necessito, entendeu? Aí, na hora de comprar, eu pesquiso, com intensidade mesmo. Eu sou muito controlada, dou valor ao meu dinheiro e só gasto o que eu tenho. E também os que compram por impulso. Eu um tênis, por exemplo, bonito e não tinha dinheiro, mas estava um cartão de crédito e comprou. Aí depois só Deus sabe como vai pagar. Agora mesmo eu ia comprar um notebook, né? Só que eu acabei comprando outra coisa. Nos últimos anos, 32 milhões de consumidores passaram a fazer parte da classe média e, com isso, aumentaram o poder aquisitivo. Mas, de acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, por causa da facilidade de crédito, muitos não estão se planejando na hora das compras. Hoje o consumidor ele tem o salário e ele faz conta do cheque especial e do cartão de crédito como complemento do salário. Então, se ele ganha 2.000, ele tem mais 1.000 de cartão e tem mais 1.000 de cheque, ele ganha 4. E aí chega uma hora que ele não consegue pagar nem o mínimo. O Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos e a previsão é que até o final deste ano ele seja reformulado. Entre as mudanças está como lidar com o superendividamento das famílias. Vai ter um capítulo à parte na reforma do Código agora para se evitar esse superendividamento. Então, nós estamos pensando em várias situações para tentar evitar. Então, o governo fazer uma campanha institucional, igual faz de dengue, igual faz de AIDS, de consumo de crédito consciente. Um bom dia a todos e vamos saber agora o que leva o brasileiro a ficar cada vez mais endividado. Ao meu lado, o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, Walter Moura. Bom dia. Bom dia. Hoje, qual que é a principal dificuldade do brasileiro em sair das dívidas? Bom, a principal colocada é a falta de educação para lidar com as complexidades e facilidades que o crédito oferece. Não podemos segregar o consumidor em 2 categorias, de um impulsivo, outro não. O problema é que o consumidor é um só e ele precisa ser educado e receber instruções de lidar com a complexidade. Qual é o juro mais caro, qual é o juro mais barato? Infelizmente, o crédito mal utilizado ele gera acidentes de consumo que vão desde a separação e dissolução da família até a perda da capacidade de pagar todas as dívidas, tirando as crianças da escola, tendo que trocar de carros, tendo que mudar de casa e perdendo o próprio patrimônio. Então o consumidor precisa de educação e quem pode educar? O próprio banco. O banco ele tem que colocar os produtos de crédito com muito mais transparência e cautela para que o consumidor não caia nessas armadilhas. Falta informação por parte das próprias empresas sobre os juros, as condições de pagamento? Com certeza. Hoje, se você compra um carro ou se você compra uma casa, raramente você tem a identificação muito clara e precisa de quanto você vai pagar completamente, apesar de ter uma tarifa que nos explica, mas quem contrata, por exemplo, no caixa eletrônico não tem informação concreta sobre crédito. É essa informação que está precisando. E a informação no período de adimplência, se der tudo certo, ou se der errado, o que ele vai pagar se ele ficar na inadimplência. Se ele soubesse quanto ele iria pagar de juros se ele devesse, às vezes ele nem faria o financiamento. E por isso a necessidade de reformular o Código de Defesa do Consumidor? Nesse aspecto, o Código ficou desatualizado porque a desregulação que o sistema bancário permitiu para as instituições financeiras tem feito com que o banco cobre o que quer, como quer, e por isso que está indo tudo para a justiça. Muito obrigado pelas informações. E para orientar a população sobre como gastar de forma consciente, sobre como usar o cartão de crédito de forma bem orientada, vamos conversar agora com o presidente do Banco de Brasília. O Banco de Brasília que está lançando uma cartilha de consumo consciente. Bom dia. Hoje o cartão de crédito é o vilão do endividamento. Por quê? O cartão de crédito é um instrumento importante para financiamento do consumo. Entretanto, ele deve ser utilizado com parcimônia e sempre que possível o pagamento deve ser feito de forma integral na fatura. E o que leva um banco a lançar uma cartilha de orientação do uso do cartão de crédito, por exemplo, sendo que o banco
ganha com esses juros do cartão? O Banco de Brasília é um banco público, tem responsabilidade socioempresarial. O próprio artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor instrui que as entidades devem prestar esse tipo de orientação aos seus clientes e dessa forma nós entendemos que é importante o Banco de Brasília atuar no sentido de prestar educação financeira aos clientes e consumidores de modo geral. Quais são as principais dicas da cartilha para não chegar a essa condição de endividamento extremo? A cartilha apresenta uma série de dicas, uma série de informações no que diz respeito ao uso adequado do crédito, taxas de juros, taxas de financiamento, questões ligadas a refinanciamento de dívidas, qual o momento adequado de você utilizar, por exemplo, o crédito consignado, o crédito pessoal ou cartão de crédito, enfim, é um conjunto de informações que visa preparar mais adequadamente o consumidor brasileiro para a utilização do crédito. E para aquele consumidor que já está muito endividado, há dicas de como sair dessa situação? Existe um capítulo especial na cartilha que está em fase de desenvolvimento, em que a gente coloca uma série de informações para que ele possa tentar construir uma nova relação de consumo, para que ele possa superar essas dificuldades do endividamento elevado. E como conseguir a cartilha? A cartilha será disponibilizada nas próximas semanas, o mais tardar até o final do mês, em todas as agências do Banco de Brasília, nas repartições públicas em que o banco atua também, organizações privadas, e pretendemos disponibilizar também através da internet no site do banco. Qual o site? www.brb.com.br. Muito obrigado pelas informações. E nós voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Muito obrigada pelas informações, Manuela.